A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos amigos e irmãos. Estamos de volta aí com a série Apocalipse Now, resumo do Apocalipse, áudio de número 13, meus queridos. Hoje falaremos sobre o capítulo 5. Lembrando que os capítulos 4 e 5 do Apocalipse nada mais é que uma introdução para os demais capítulos, tá bem? Principalmente para os juízos de Deus sobre a humanidade e as nações, tá bem? Bom, diz assim o versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, meus queridos, no capítulo 4, a adoração é prestada a Deus, Pai, como Criador de todas as coisas. É Ele que está sentado sobre o trono. E em sua mão direita, João viu o quê? Um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Significa que era um livro que raramente alguém poderia abrir. 7 selos significa a plenitude dos selos, né? Considerando que o capítulo 4 descreve um culto de adoração ao Criador, pois diz assim: porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Uma boa parte dos comentaristas veem neste livro uma escritura de propriedade da terra, na qual está inserido um programa divino para expurgar o mal que contaminou a terra, a fim de ser nela estabelecido o reino de Deus. Apesar de contaminada, o direito de propriedade da terra sempre esteve na destra ou na mão direita de Deus, da qual ninguém pode retirar. Deus sempre afirmou que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que neles habitam. A terra, porém, tem um poceiro. Esse tem que ser preso num primeiro momento, para depois ser lançado para sempre no lago de fogo e enxofre. Este poceiro, no entanto, é super forte, sendo que é descrito como um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Tal é o seu poder que nem Miguel, o mais poderoso dos anjos, pode defrontar-se pessoalmente com ele. No livro que se encontra na mão direita de Deus está incluso a retirada da terra das mãos desse dragão vermelho que usurpou o direito, não é, de reinar sobre a terra e de todos os seus milhões de seguidores. Deus só poderá entregar o livro a alguém que for mais poderoso do que o dragão, no caso Satanás. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, diz Apocalipse 5:3. Só poderia pegar aquele livro quem fosse mais poderoso que o dragão vermelho. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele, disse o apóstolo João, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos, os seus 7 selos. Leão da tribo de Judá e a raiz de Davi diz respeito às promessas de Deus feitas a Davi, ao reino, não é? Eterno de Davi, tá bem? O reino de Israel. Um cordeiro mais poderoso do que o grande dragão vermelho apareceu? Sim. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, tá bem? Cordeiro é o símbolo principal que você vai encontrar no Apocalipse, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreu, ressuscitou e venceu, tá bem? Ele venceu para abrir os selos, o juízo de Deus sobre a terra.
ou seja, a reivindicação de Deus da terra. Como havendo sido morto, ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Bom, meus queridos, né? 7 chifres, 7 pontas, 7 chifres, é todo o poder, né? O Cordeiro tem todo o poder nos céus da terra. 7 olhos, toda a onisciência de Deus. E ele tem a plenitude do Espírito Santo também. Então, um cordeiro mais forte que um grande dragão vermelho. Pode parecer estranho, né? Mas esse cordeiro estava no meio do trono dos 4 animais viventes e entre os anciões. Ele não é outro cordeiro a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Apocalipse 1:13, ele pode ser visto no meio da igreja. Aqui no capítulo 5, ele está no meio do trono. Isso indica que ele, Jesus, ocupa um lugar central, tanto na igreja aqui na terra, como também no céu, e nos juízos que virão sobre a terra, tá bem? E no reino milenar que haverá sobre a terra. O fato do cordeiro ter sido morto significa que o sacrifício pelo pecado da humanidade, ou a expiação, já foi feita. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que chifre na Bíblia é símbolo de poder. Nada na terra está oculto aos seus olhos. Considere isto. Ele é um cordeiro para os santos, mas agirá com o poder de um leão no trato com os ímpios e com Satanás. Tá bem? Então você vê aqui, ó, leão da tribo de Judá. Ele é citado como leão da tribo de Judá. Então ele é cordeiro para a igreja, mas leão para os ímpios, para os inimigos de Deus. Bom, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Apocalipse capítulo 5, versículo 7. Além dele, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra poderia pegar o livro e executar os juízos nele previsto. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Este ato de pegar o livro fala de sua investidura para exercer o governo na terra. Tendo ele recebido a escritura da terra, ele recebeu autoridade do Deus Pai para implantar nela o seu reino, o reino milenar. Tá bem? No sentido literal, quando o herdeiro recebia a escritura selada, ele recebia o direito à posse de seus bens. Tá bom? Então, o livro deu esse direito para Jesus tomar o que é dele aqui na terra. Selo na Bíblia fala de posse, garantia, proteção, segurança, tá bem? Conforme sabemos, os livros naquela época não tinham o mesmo formato dos nossos, não eram empaginados, mas feitos em forma de rolo. Os selos iam sendo colocados aos poucos, separados os assuntos, na medida em que o pergaminho ia sendo enrolado. Aquele livro estava dividido em 7 capítulos, separado por 7 selos, tá bem? Então, um livro com 7 selos. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, nós vemos que há um culto no céu, olha só, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Aqui nós estamos vendo uma adoração que foi prestada a Deus Pai como Criador. Apenas os 4 seres viventes e os 24 anciões participaram no capítulo 4 desse culto, dessa adoração. Mas já no capítulo 5 é dedicado ao Cristo como Redentor. Então nós vemos aqui um culto universal no capítulo 5. No capítulo 4, um culto direcionado a Deus Pai. Somente os representantes da igreja, não é? Os 24 anciões e os representantes aí dos seres celestiais, os querubins, os serafins e os demais, realizando um culto ao Pai. No capítulo 5, versículo 9, nós vemos um culto sendo feito ao Filho, tá bem? Nós já vimos, eu já falei isso para vocês, que o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro do Apocalipse é como se fosse uma introdução, tá bem?
João, o apóstolo João, precisava de ser preparado com as visões gloriosas descritas no capítulo 4 e no capítulo 5, a fim de que ele pudesse suportar as terríveis revelações que viriam logo em seguida a respeito dos juízos de Deus sobre a terra. Então, no capítulo 4, ele viu a glória de Deus e do Cordeiro, tá bem? E depois, no capítulo 5, ele também viu a glória do Cordeiro. E nos capítulos 6 em diante, ele vai ver o juízo de Deus sobre a terra. Então, os juízos da tribulação são chamados de juízos de endurecimento, pois lembram as 10 pragas do Egito, as quais manifestaram o endurecimento do coração de Faraó. Veremos no Apocalipse que, em vez dos homens se arrependerem, a cada juízo, mais endurece seus corações, de acordo com o que lemos em Provérbios, capítulo 1, 24 e 31. Os juízos revelam que o que está no coração do homem, as pessoas reconhecem que os juízos são de Deus, porém endurece cada vez mais seu coração. É horrível esse endurecimento de coração nos incrédulos, descrito no Apocalipse durante os juízos de Deus. Então, meus queridos, nós vemos que os juízos de Deus que serão derramados na grande tribulação, tá bem? Não levará o povo, a humanidade ao arrependimento. Pelo contrário, eles endurecerão os vossos corações, como Faraó, lá na época do êxodo, da saída, da libertação do povo de Deus no Egito. Tá bem? Bom, vamos ver a abertura do primeiro selo? Então, em Apocalipse 6:1, diz assim, olha: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê o cavalo branco e seu cavaleiro. Então, meus queridos, muitos pensam que esse cavalo branco aqui é Jesus Cristo, tá bem? Mas não é não. Esse cavalo branco faz parte do juízo de Deus, tá bem? Então, esse cavalo branco, nós entendemos ser a figura do anticristo. Enquanto que o cavaleiro que aparece em Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 21, esse sim é o próprio Jesus. O cavaleiro do Apocalipse 6:2 tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa. Essa coroa aqui no grego, ela é Stéphanos. Quando um atleta ganha uma coroa em jogos, essa coroa era Stéphanos. Essa era a coroa de competidor, de um vencedor. Porém, a coroa de Jesus, descrita em Apocalipse 19, é diadema, traduzida como diadema ou coroa. No grego significa coroa de rei. Ao anticristo será dada uma coroa, porque ele não tinha, por nunca ter sido rei. Jesus, ao contrário, é rei eterno e sempre teve a sua própria coroa. O cavaleiro do capítulo 19 vem para encerrar a tribulação, para acabar com o governo do anticristo, julgar as nações e implantar o seu reino, enquanto o cavaleiro do capítulo 6 inicia a tribulação e traz consigo logo em seguida fome, peste, guerra e morte. É preciso ter em mente que o anticristo será um imitador de Jesus. O objetivo de Satanás é levar as pessoas a confundi-lo com Jesus. Para isto, nada melhor do que o uso de um cavalo branco, que é um símbolo de força e de paz. Assim, ele vem num cavalo branco para disfarçar e para imitar. Ele vem trazendo paz, né? Entre aspas. Ao que tudo indica, a situação mundial, a agitação entre as nações tende a piorar cada vez mais. Se isso não fosse verdade, não haveria necessidade de alguém que trouxesse paz. Quando o anticristo se manifestar, o mundo estará à beira do caos social. Ele trará paz, a solução para os problemas das nações. Paz falsa, provisória, mentirosa, tá bem, meus queridos? Porém, é preciso notar que ele tem um arco em sua mão. O arco era um instrumento ou uma arma de guerra. Isso nos faz pensar que a sua paz será imposta pelo poder das armas, sendo, portanto, uma falsa paz. Daniel capítulo 9, versículo 26, fala a respeito disso. Diz assim: É o príncipe do povo que há de vir, firmará um concerto com muitos por uma semana. Quando o texto diz assim, príncipe do povo, está falando assim do antigo Império Romano, tá bem? Que esse príncipe sairá do antigo Império Romano, tá bem? Toda tentativa de paz no Oriente Médio acaba em rompimento, porém o anticristo firmará um concerto, ou seja, fará um pacto forte.
Todos pensarão que por fim o mundo viverá em paz. Porém, na metade da semana, que, como sabemos, é uma semana de anos, ou seja, 7 anos, aquela firme aliança será quebrada, e então a terra conhecerá a grande tribulação. Está escrito isso em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Vamos ler? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá a assolação, e isso até a consumação. Tá bem, meus queridos? Então fica claro aqui que em Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo, o primeiro cavalo branco é uma referência, tá bem? Ao próprio anticristo. Até mesmo porque quem está abrindo os selos é Jesus. Não poderia ser Jesus, tá bem, meus queridos? Aqui é um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavalo branco é a falsa paz, tá bem? Continuando, na abertura do segundo selo, um cavalo vermelho. Vamos ler? E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então aqui é o cavalo da guerra, irmãos. Tá bem? Cavalo vermelho, tá bem? Representa a guerra e a morte violenta por intermédio da guerra, tá bem, meus queridos? Então, aqui nós vemos que a cor vermelha é um símbolo de sangue e o sangue nos lembra a guerra. Será, pois, o fim da falsa paz que o anticristo trará, conforme afirmou Paulo. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Segundo pensamos, com a saída do cavalo vermelho, começará o período da grande tribulação. Então, no primeiro selo, quando o cavalo branco sai, significa que aparece o anticristo. Por 3 anos e meio, ele mantém a paz, por isso que o cavalo é branco. Mas logo em seguida, ele traz o arco, ou seja, a guerra. Por isso que o cavalo é vermelho. Tá bem, meus queridos? Então, o que acontece? A Bíblia diz que foi-lhe dado uma grande espada, e foi dado que tirasse a paz da terra. Foi dado então ao cavaleiro do cavalo vermelho, não é? Esse poder. O que diz a Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 21? Jesus que falou: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. A espada será realmente grande. Essa espada nos dá a proporção de quão terrível serão as guerras nesse período. Segundo os registros históricos, meus queridos, até 1914, o mundo havia conhecido 901 guerras principais, nenhuma de extensão mundial. Em 1914, quando da Primeira Guerra Mundial, essa deixou 20 milhões entre mortos e feridos, números superiores aos das 901 guerras anteriores, meus queridos. Quando da Segunda Guerra Mundial, entre os anos 39 e 45, o número de mortes e feridos foi 4 vezes maior que o da primeira, ou seja, 80 milhões. Todos esses números, por certo, serão muito tímidos diante do rastro de sangue que esse cavalo vermelho deixará atrás de si. Tá bem, meus queridos? Então, na Segunda Guerra morreu, né, próximo de 100 milhões. Então, esse cavalo vermelho trará guerra. E será, assim, absurdo o número de mortes. Tá bem, meus queridos? Bom, vamos à abertura do terceiro selo, o cavalo preto, Apocalipse 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu o terceiro animal, dizendo: Vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Fome, carestia, miséria, racionamento de víveres. Tudo isso é consequência da devastação provocada pelo cavaleiro do cavalo vermelho, ou seja, consequência das guerras. Então, depois das guerras, o que haverá?
muita fome, muita miséria, muito racionamento, não é, de alimento, meus queridos. Então, esse cavalo preto trará a morte, a miséria, a fome, meus queridos. Tá bem? O que significa uma balança? Na simbologia profética, a balança fala de racionalização de alimentos, de primeira necessidade. Indica que tudo será pesado e medido. Nos tempos bíblicos, um dinheiro ou um denário correspondia ao pagamento de um dia de trabalho que ia do nascer ao pôr do sol. Com o dinheiro se comprava na época 8 medidas de flor de farinha ou trigo e 24 medidas de cevada, tá bem? Na grande tribulação será uma medida de trigo e 3 medidas de cevada. O que significa? Que o valor dos alimentos estarão 8 vezes mais caros, meus queridos, tá bem? Então, olha só que interessante. Uma medida de trigo era necessária para uma refeição individual. Da mesma forma, para uma refeição era necessário 3 medidas de cevada. A fome será, pois, inevitável. Um trabalhador não conseguirá alimentar uma família, meus queridos. Tá bem? Vamos à abertura do quarto selo, um cavalo amarelo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste e com feras da terra. Bom, meus queridos, então aqui nós vemos o seguinte, olha, cavalo amarelo. No original grego significa literal é verde e amarelo, pálido, ou seja, cor de cadáver. Somente esse cavaleiro tem nome e chama-se Morte. E o inferno e o Hades o seguia. Então aqui, uma quarta parte da população da Terra será morta nesse juízo, meus queridos. Tá bem? Olha que interessante. Os instrumentos da matança são espada, guerra, né? Fome, tá bem? Logo em seguida da guerra. Pestes, tá bem? Logo em seguida das mortes. E feras da terra, tá bom? Que irão se procriar muito também nessa época, devido ao monte de cadáveres que ficarão estendidos por toda a terra. Irmãos, isso nos faz lembrar do que disse Ezequiel. Porque assim diz o Senhor: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimaias e as pestes contra Jerusalém para arrancar delas homens e animais. Irmãos, Israel já sofreu parte desses juízos no Antigo Testamento, tá bom? Você pode imaginar quase 1,7 bilhão de cadáveres na quase totalidade insepultos e espalhados por toda a terra? Deste quadro, por certo, emergirão as pestes, meus queridos, tá bem? Então, meus queridos, nós vemos aqui que, devido a esses 4 selos abertos, né, a terça parte da terra morrerá. Daria em torno hoje de 2 bilhões de pessoas, tá bem, meus queridos? Bom, agora nós vamos para a abertura do quinto selo, almas debaixo do altar. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, meus queridos, essas almas aqui são as pessoas que serão salvas durante esse período da grande tribulação, tá bem? Por isso que eu falei para vocês que ainda haveria misericórdia de Deus durante a grande tribulação e durante o juízo de Deus sobre a terra. Então, nós, porém, o que nós entendemos, né? Que essas almas que estão sendo salvas, que serão salvas durante a grande tribulação, não faz parte da igreja. A igreja fiel já subiu e inclusive já firmou aliança com Cristo, tá bem? Essas almas aqui, elas são específicas da grande tribulação, tá bom? No quarto, o que nós vemos aqui? Nós vemos que essas pessoas foram salvas porque elas não receberam a marca da besta, tá bem? E elas não aceitaram negar Jesus, tá bom? Então elas tiveram as suas cabeças cortadas, degoladas, tá bom? Por amor a Jesus e por isso receberam a salvação, tá bom, meus queridos? Continuando,
Nós vemos no quarto selo que o Hades seguindo o cavaleiro chamado Morte. No Hades e para o Hades hoje só estão e só irão os ímpios. Isso significa que esta grande multidão que morrerá por ocasião do quarto selo é formada por ímpios, meus queridos, tá bem? Por ímpios. Então, no quinto selo, as almas estão debaixo do altar, que é onde está o paraíso, tá bem? Esses são os que recusaram adorar o anticristo, testemunhando acerca do nome de Jesus. Isto em plena vigência do governo do anticristo, sendo em consequência martirizados, tá bem? Então, meus queridos, nós vemos aqui que nós lemos aí sobre o quarto selo, né? O quarto selo. Nós vemos que o Cavaleiro Amarelo, ele era acompanhado do Hades e da morte, tá bem? O que significa isso? Significa que essas pessoas que morreram durante os juízos são pessoas que morreram sem salvação, tá bem? Pois as pessoas que ainda seriam salvas pelo Senhor Jesus foram livres, foram libertas desses juízos, tá bem, meus queridos? Não morreram durante esses juízos, tá bem? Vamos à abertura do sexto selo. Sexto selos, tá bem? Então, o quinto selos não tem nada a ver com animais, não é? Com juízos, pelo contrário, no quinto selo nós vemos as almas das pessoas que foram mortas durante a grande tribulação por causa da palavra de Deus e dos testemunhos que deram. No sexto selo, o que que há? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. A terra volta a ser palco dos acontecimentos. Um grande temor de terra, um escurecimento do sol, a lua tornou-se em sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, o céu retirou-se como um livro que se enrola, todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, tá bem, queridos? Então, haverá um grande abalo sísmico, né? Um grande abalo, não é? Nos céus, irmãos, no sexto selo, tá bem? Por isso que Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tá bem, meus queridos? Por isso, não é que em Apocalipse capítulo 6, versículo 16, está escrito assim, ó: e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então os homens vão saber, não é, que eles estão sofrendo o juízo daquele que está sentado sobre o trono, que é Deus Pai, e da ilha do Cordeiro, tá bem, meus queridos? O profeta Joel chamou esse dia de grande e muito terrível. E quem poderá sofrer? Diante de tanta catástrofe, diante de um abalo universal e de se espantar como os incrédulos ainda resistem a Deus. Terremotos, ilhas sendo movidas de seus lugares, alteração nas estratosferas e céu alterando, o sol escurecendo, a lua, estrelas sendo abaladas. Nesta hora de abalo, o céu se abre e com certeza algo muito grave acontecerá. E os incrédulos dessa terra não vão ter a menor dúvida de que tudo está sendo provocado pelo juízo de Deus. Tá bem? Mesmo assim, como nós vamos ver lá na frente, eles não se arrependem, não se convertem, tá bem, meus queridos? Então está bem. Nós terminamos então o comentário sobre os capítulos 5 e 6, tá bem, meus queridos? Nós comentamos aí a abertura dos 6 primeiros selos. No próximo áudio, nós falaremos sobre o sétimo selo, o último selo, o último juízo de Deus sobre a terra, meus queridos.